Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o período pré-colonial, ou seja, os primeiros anos da presença portuguesa no Brasil, né? A construção do processo de colonização portuguesa no Brasil. Colonizar significa habitar e explorar. Já vimos o território dominado pelos espanhóis na América, já vimos o território dominado pelos ingleses na América, né? Parte de onde hoje são os Estados Unidos, e agora vamos ver o que os portugueses fizeram nesse território que depois recebeu o nome de Brasil. Mas antes de falar dessa ocupação e dessa habitação portuguesa aqui no nosso território, houve um período pré-habitação, pré-colonização dos portugueses aqui no Brasil, que foi nos primeiros 30 anos da presença portuguesa no nosso país. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, e nesses primeiros 30 anos, os portugueses não habitaram o nosso país, se limitaram ao envio de expedições que vinham e voltavam. Expedições que tinham basicamente dois objetivos que nós já vamos falar. Agora, por que a gente pode dizer que nesses primeiros 30 anos, desde a chegada do Cabral até passar essas 3 primeiras décadas, a presença portuguesa no Brasil era de segunda importância, ou seja, os portugueses não se preocupavam tanto com o Brasil, porque a maior preocupação portuguesa era com o comércio nas Índias. É importante a gente lembrar que as especiarias eram os principais produtos dessas grandes navegações, dessa expansão marítima europeia. Havia um objetivo dos países europeus de encontrar o caminho das Índias, contornando a África, e quem conseguiu isso foi o navegador português Vasco da Gama em 1498. Então a preocupação maior de Portugal neste momento, nesses primeiros 30 anos, era o comércio na Índia. E Cabral, quando chega no Brasil em 1500, os portugueses já tinham chegado na Índia, e a maior preocupação de Portugal era com o comércio das especiarias na Índia, tendo assim o Brasil uma importância secundária. E aí a atuação portuguesa no Brasil, nesse momento, nesses primeiros 30 anos, se limitou ao envio de expedições que vinham ao Brasil e que voltavam para Portugal. Expedições de dois tipos: as expedições guarda-costas e as expedições exploradoras, que eu já vou falar o significado, o objetivo de cada uma delas. Antes, falar da Carta de Pero Vaz Caminha, que é o primeiro documento escrito a respeito desse nosso território que hoje chamamos de Brasil. Nessa carta, o escrivão português, o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, o nome desse escrivão era Pero Vaz Caminha, ele escreve ao rei de Portugal as primeiras impressões que os portugueses tiveram desse território que hoje, né, nós chamamos de Brasil, que depois de alguns anos passou a receber o nome de Brasil. Falando das populações indígenas de forma preconceituosa, chamando eles de ignorante pelas vestimentas e armas que tinham, quando na verdade o ignorante estava sendo os portugueses, que não conheciam a cultura e as armas indígenas. Disse que os povos indígenas eram povos que precisavam ser evangelizados sem fé, e também uma expressão preconceituosa, porque na verdade eles tinham apenas uma fé diferente da fé cristã portuguesa. Enfim, e ele também ressalta a seguinte questão: a fertilidade do solo, a variedade climática, a importância de um clima tropical, que, segundo ele, ajudariam a plantar qualquer coisa nessa terra, né? Tudo que se planta dá nessa terra. Então, ali ele já sinaliza para os portugueses a importância agrícola, como esse território poderia ser explorado de uma forma agrícola, a partir do seu solo, a partir do seu clima. E ele destaca que ainda não era possível saber sobre a existência de metais preciosos. Esse era o maior objetivo dos portugueses aqui, mas os portugueses não encontram metais preciosos no primeiro momento. Aliás, só vão encontrar quase 3 séculos depois. Então, ele destaca que ainda não era possível saber se existiam metais preciosos, mas que era um território rico e de importante exploração. Já sinalizava isso para os portugueses.
Mas como eu falei para vocês, nesse primeiro momento a preocupação maior era com o Oriente, o comércio das especiarias. E a participação portuguesa nesses 30 primeiros anos era o envio de expedições de guarda-costas e expedições exploradoras. As expedições de guarda-costas, como o próprio nome diz, ela tinha o objetivo de fiscalizar o litoral. Vale lembrar que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, somente esse trecho daqui, banhado, né, pelo Oceano Atlântico, pertencia aos portugueses. Então foi esse trecho que a princípio recebeu o nome de Brasil, devido à grande quantidade de pau-brasil que foi encontrada nesse território, uma planta cuja utilidade é importantíssima na extração de uma tintura avermelhada usada para tingir roupas e também a madeira utilizada para construir móveis. Mas o objetivo da expedição guarda-costas é justamente fiscalizar o território. Por quê? Porque a preocupação maior portuguesa era com a Índia, sim, mas eles também não queriam perder o Brasil. E o Brasil era alvo constante de invasões de outros povos estrangeiros, franceses, por exemplo. Então, Portugal não tinha o Brasil nesse momento como a prioridade, mas também não queria perder esse território porque sabia do que podia tirar dele, da riqueza que poderia tirar dele. Então, o objetivo da expedição guarda-costa era justamente vigiar o litoral e evitar invasões estrangeiras, o que não conseguiu. Foi uma tentativa fracassada, porque a expedição, se tivesse nessa região, aqui a parte sul do Brasil, poderia estar sendo invadida por outros povos estrangeiros. E vamos supor que a expedição estivesse no sul, o norte, poderia estar sendo invadido pelos povos estrangeiros. Então, com o tempo, com o passar desses primeiros 30 anos, os portugueses perceberam que a expedição guarda-costa não era uma forma eficiente de fiscalizar o território brasileiro. E a outra forma de expedição que os portugueses enviaram nesse período pré-colonial, que é um período só de visita aqui, só de expedição que vai e volta, não de colonização no seu sentido de habitar e explorar de fato, né? Foram as expedições exploradoras. É o segundo tipo de expedição cujo objetivo, o próprio nome já diz, era explorar o pau-brasil, que era essa primeira riqueza que eles encontraram aqui no nosso território. E como esse pau-brasil, essa planta seria explorada? A partir de um acordo com os povos indígenas que aqui viviam. Os indígenas exploravam o pau-brasil para os portugueses, retiravam o pau-brasil e, em troca, recebiam objetos variados. Objetos que não tinham importância para os portugueses, mas que, naquele momento, tinham importância para os indígenas, como espelho, copo, facas, enfim. Objetos em geral, serpentes. Parece até que era uma troca desvantajosa, porque esses objetos são simples para os portugueses, não tinham muito valor, nem para a gente hoje, mas naquele momento para os índios tinha valor. Da mesma forma que o pau-brasil que ele cedia aos portugueses, para o português tinha muito valor, mas para os povos indígenas que faziam esse acordo chamado escambo, não tinha tanto valor. Então a gente precisa olhar essa relação, essa troca, não apenas do ponto de vista do português, mas do indígena também. Depois de 30 anos, os portugueses decidiram colonizar o Brasil, ou seja, ocupar e explorar, ou seja, parar de atuar só enviando expedições que iam e voltavam. Por quê? Primeiro, que as invasões estrangeiras continuavam acontecendo. Os franceses, por exemplo, invadiam várias partes do litoral brasileiro e faziam, inclusive, escambo, acordo com algumas aldeias indígenas. Então, as invasões estrangeiras e a ameaça de perder esse território fez com que os portugueses mudassem. Foi um dos motivos que fizeram com que os portugueses mudassem essa mentalidade em relação ao território brasileiro. Não, a gente precisa ocupar, explorar e parar de enviar expedições. O outro fator é que o comércio com a Índia, das especiarias na Índia, no Oriente, também entrou em decadência, essa atividade comercial. Os espanhóis também encontraram o caminho das Índias, os portugueses não tinham monopólio dessa comercialização,
Então, a decadência do comércio com a Índia fez com que os portugueses voltassem as suas atenções ao Brasil. E um terceiro motivo foi o fato dos espanhóis terem encontrado metais preciosos nas suas colônias ali perto. Então, os portugueses pensaram, se os espanhóis encontraram metais preciosos, pode ser que no Brasil, onde nós dominamos, também tenham metais preciosos. Então, se a gente continuar só enviando expedições para esse território, a gente pode perder esse território, porque as expedições não são formas eficientes de vigiar esse imenso litoral. Então, vamos colonizar, vamos ocupar, habitar e explorar todo esse litoral. Então, com isso, a partir da década de 30, os portugueses mudam a mentalidade e decidem colonizar o Brasil. Então, assim, nossa história, né, termina a fase de período pré-colonização portuguesa para iniciar a efetiva colonização, a efetiva habitação e exploração do território brasileiro pelos portugueses. A continuidade desse assunto nós veremos nas próximas aulas.